quero dar boas-vindas a todos vocês neste curso básico. Coube-me iniciar essa escola. Nossa matéria será escatologia. Nós vamos desenvolver 12 assuntos ou 12 temas. Deixa eu achar aqui. Serão 12 assuntos ou 12 temas que serão distribuídos em mais ou menos 40 horas aulas. E são estes os temas: introdução. Segundo tema, salvação, teorias e aspectos. Terceiro tema, relação entre Israel, igreja e os gentios. Quarto assunto ou tema, arrebatamento, invisível ou visível, primeira e segunda vinda. Quinto assunto, juízo de Deus, por quê? Aspectos, quem será atingido pelo juízo? O dia do Senhor. Sexto tema, a grande tribulação, acontecimentos neste período. Sétimo assunto, a primeira e segunda ressurreições. Oitavo, domínio do anticristo, a besta. 9, as 12 tribos de Israel, os 144.000 selados, as 2 testemunhas e a salvação dos judeus. Décimo assunto, a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. 11º assunto, o reino milenar e seus aspectos. E o 12º assunto, o julgamento final, o inferno, a morte, o lago de fogo. Quem estará no lago de fogo? É eterno? Será eterno? Então, esses são os temas que serão abordados, distribuídos em mais ou menos 40 horas aulas. Amém? Nosso primeiro tema de hoje é introdução. Eu já coloquei aqui no quadro o esboço. Vamos caminhar sobre o conceito, o que é escatologia, escolas de pensamento e por que estudar escatologia. Amém? Vamos ler os textos em Atos 2, 14 a 21 e logo a seguir 1 Pedro 4, verso 7. Amém? Todos acharam? Diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Mostrarei, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. 1 Pedro 4,7. Amém? Diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus, reconhecidamente o Senhor é Deus, e não há outro além de ti. Te rendemos graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui com liberdade para buscá-lo, para aprender de ti. Que o teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Que possamos assimilar a tua palavra. Que possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados e amadurecidos pelo ensino da tua palavra. Que os nossos corações sejam abertos para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O que há de comum entre esses dois textos bíblicos? A pessoa que cita o profeta Joel em Atos 2 é a mesma pessoa que escreve a epístola que leva o seu nome. Apóstolo Pedro. E o assunto está relacionado ao tempo do fim. Está relacionado aos últimos dias. O que seriam os últimos dias? Os últimos dias não é alguma coisa que se possa dizer de dias para nós ainda futuros. Não são dias que virão. Não são dias futuro ainda. Não é um período de poucos anos. Pedro aqui, ele delimitou nesse trecho, nesse discurso, Pedro delimitou o que seriam os últimos dias. Em Jerusalém, nesse período, nesse tempo, Jerusalém estava abarrotada. Eles estavam celebrando qual festa? Qual festa? A festa de Pentecostes. Era dever de todo judeu a comparecer em 3 festas, das festas que Deus estabeleceu. Quais seriam estas festas? Páscoa, Pentecostes e festa dos tabernáculos. Deus estabeleceu 7 festas fixas. Estas festas não eram e não são meramente judaicas. O próprio Senhor disse em Levítico 23, são estas as minhas festas. Deus estabeleceu as festas. A palavra no original hebraico para convocações, para festas, é moedim. Significa encontro de Deus com o seu povo. Convocações de Deus para com o seu povo. E Deus imprimiu nessas festas o que ele queria que nós soubéssemos. Essas festas, elas são essencialmente sombras de realidades que se cumpriram em Cristo e que ainda vão se cumprir. Repetindo, essas festas elas foram sombras de realidades que se cumpriram em Cristo e que ainda vão se cumprir. Cristo, pessoalmente, cumpriu 4 festas. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa. Esteve sepultado e ficou sepultado no dia posterior, que era o dia da festa de Pães Ázimos. E ressuscitou exatamente na festa das primícias, no 16º dia. E em Pentecostes, depois que ele foi exaltado à destra de Deus, ele cumpriu a promessa de conceder o Espírito Santo. Amém? Pedro estava aqui explicando. Pedro, em virtude daquele movimento todo, as pessoas ficaram atônitas, perplexas. Por quê? Eles ouviam aqueles homens falarem das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Certo? Eram pessoas judias, eram judeus oriundos de várias partes do mundo. Por quê? Os judeus foram dispersos
por ocasião dos 2 cativeiros. E mesmo depois que Israel, que Judá, volta para Jerusalém, a maioria dos judeus permaneceram dispersos. Mas, quando acontecia as 3 festas, havia uma grande peregrinação para Jerusalém. Por isso que, nessa época, ela estava abarrotada. E, diante daquele movimento todo, os apóstolos, os discípulos, falando em línguas estranhas, muitos ficaram perplexos, porque eles ouviam que aqueles homens falavam coisas grandiosas acerca de Deus na sua língua materna. Porém, outros zombavam, dizendo que eles estavam embriagados. Então, Pedro se levanta para explicar que aquele fenômeno não era um estado de embriaguez coletivo, mas era o cumprimento de uma promessa. Ok? E esta promessa não poderia ser cumprida a não ser que Cristo fosse glorificado. Antes de ser crucificado, antes de ser morto, na festa de tabernáculos, no último dia da festa, ele dá um brado dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E o apóstolo João, que escreve este evangelho, explica: isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito não fora dado até aquele momento por Jesus não ter sido ainda glorificado. Então, a promessa só poderia ser cumprida depois que Cristo fosse glorificado. Amém? Então, após a sua ressurreição, após Jesus ter sido glorificado, ele cumpre a promessa, que é o que Pedro fala aqui nesse discurso. Isso está, os irmãos podem observar aí, a partir do verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Como eu disse anteriormente, Cristo pessoalmente, ele cumpre as 3 festas bíblicas, não meramente judaicas, porque eram festas que Deus, o próprio Deus, pessoalmente, diretamente estabeleceu. Estas festas, elas são prefigurações da redenção que seria realizada. As 4 primeiras festas: festa da Páscoa, festa dos pães ázimos, festa das primícias e Pentecostes, aponta para o Cristo ressurreto, para aquele que morreu e ressuscitou. As 3 últimas festas: festa da trombeta, festa da expiação, que é dia do perdão, e a festa dos tabernáculos, apontam para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo morre exatamente na Páscoa, no 14º dia do mês de Abib. Ok? E ao 3º dia, ele ressuscitou. E diz o livro de Atos aqui, que por 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos com provas incontestáveis de que ele estava vivo. Após 43 dias, depois do 3º dia e mais 40 dias, após 40 dias, Cristo é assunto aos céus. Ele ascende aos céus. Então, uma semana depois, 7 dias depois, acontece a festa de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado. Ok? Entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, que originalmente não tinha esse nome, Pentecostes é uma designação grega para a festa da colheita. O nome hebraico para Pentecostes era festa da colheita ou festa das semanas. Por quê? Entre a Páscoa e a festa, depois chamada de Pentecostes, decorriam-se 7 semanas. Exatamente, 49 dias. E
o dia posterior aos 49 dias, às 7 semanas, o 50º dia, acontecia então a festa da colheita, que era uma festa agrícola. Ok? Era uma festa de colher, uma festa de agradecimento, de ações de graças pela colheita. E, em Atos dos Apóstolos, recebe o nome de Pentecostes. Pentecostes, no grego, significa 50. 50º, 50 dias. Então, entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, decorriam-se 50 dias. Então, uma semana após de Cristo ter sido assunto aos céus, depois dele ter sido exaltado à destra de Deus, ele cumpre a promessa do Pai de derramar o Espírito Santo. E aí, Pedro, delimita, a partir da citação da profecia de Joel, Pedro delimita mais ou menos o que seriam os últimos dias. Verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que seriam então os últimos dias? Os últimos dias começaram exatamente no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Em Pentecostes, a igreja tem início. A igreja é inaugurada em Pentecostes. E os últimos dias terá o seu final naquilo que nós conhecemos como o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia específico de 24 horas. É um período de tempo em que Deus trará juízo à terra. É o período chamado da grande tribulação. O dia do Senhor, para alguns, será dia de trevas, será dia de juízo, mas para outros, será dia de redenção completa. Amém? Então, os últimos dias começam com a descida do Espírito Santo, com a inauguração da igreja, e terá o seu final no dia que nós conhecemos como o dia do Senhor. A escatologia basicamente se ocupa com os últimos dias. Em Pentecostes, Pedro sinaliza o início dos últimos dias. E nós estamos caminhando para o final dos últimos dias. Ou seja, quer as pessoas queiram saber o que é escatologia ou não, nós estamos vivendo dias escatológicos. Quer as pessoas saibam o que é escatologia ou não, nós vivemos dias escatológicos. E nós estamos exatamente no final, nos últimos dias dos últimos dias. Amém? Essa já seria uma razão muito especial para se preocupar com isso, para se estudar isso. Nós estamos nos últimos dias, dos últimos dias. Amém? Introdução. Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e eu sou o último. O que é que Deus quis dizer com isso? Ninguém há que possa dizer isso. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Atributo exclusivo da divindade. Deus já escreveu tanto o primeiro como o último capítulo da história de todas as coisas. Século passado, século presente, século vindouro. Esses termos são termos técnicos. O que seria século passado, século presente, século vindouro? A palavra século na Bíblia não significa
um período de 100 anos. Significa um período muito longo, chamados também de épocas ou eras. Ok? Então, século na Bíblia não tem o significado de 100 anos. Significa que é um período muito longo de tempo. Século passado vai de Adão até Noé, antes do dilúvio. Então, o século passado vai de Adão até Noé, antes do dilúvio. Século presente vai de Noé, após o dilúvio, até o milênio. Então, nós estamos hoje no século presente. E não vos conformeis com este século. Século presente. O Deus deste século. Século presente. Então, nós estamos no século presente. E termina com a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele volta para estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos. Século vindouro vai do milênio até o julgamento do grande trono branco. Século vindouro. E tem também ainda os chamados séculos vindouros, ou séculos dos séculos, que vai do período dos novos céus e nova terra até a eternidade. Séculos dos séculos. Amém? Eu parei aqui para explicar esses termos técnicos. Alguma dúvida? No quadro? Tá. Tá ok. Tá ok. Está sendo gravada. Tá. Amém? No livro de Gênesis, lemos acerca da origem de todas as coisas, do universo, da vida do homem, da sociedade humana, do pecado e da morte. Nas escrituras proféticas, muito especialmente no livro de Apocalipse, revela-se como essas coisas alcançarão seu alvo máximo e a consumação. Muitos, como Daniel, perguntam assim: qual será o fim dessas coisas? Isso está em Daniel 12:8. Somente Deus pode responder à pergunta e a resposta se encontra nas Escrituras. Amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 1 até 6. Primeira Tessalonicenses 5, de 1 até 6. Diz assim: eu faço essa reflexão a partir da leitura dos pronomes pessoais. Então aqui, nesse texto, eu destaco 3 pronomes pessoais. 1 Tessalonicenses 5, de 1 até 6. Eu destaco aqui 3 pronomes pessoais. Eu, vós e eles. Começa assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Quem é eu aqui? Quem é que está falando aqui? Paulo. Ou seja, era um assunto recorrente entre eles. Paulo ensinava muito sobre isso. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. A Bíblia não nos dá margem para nós definirmos uma data precisa de quando o Senhor voltará. Nós não temos essa possibilidade de marcar data. O Senhor voltará no ano determinado, no mês tal, no dia tal, na hora tal. Mas a Bíblia nos dá a possibilidade de nós termos discernimento dos tempos e das épocas. Amém? Nós temos, pela Escritura, essa possibilidade de discernir os tempos e as épocas. Verso 2. Pois vós mesmos. Quem é vós aqui? Paulo não está escrevendo para pessoas que não eram salvas. Paulo escreve para os crentes em Tessalônica. Eram pessoas salvas. E, por extensão,
pelo fato da carta se aplicar a nós hoje, essa carta ela é escrita para nós hoje. Amém? Então, eu posso dizer nós também. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, quem? Quando eles, não vós, não nós. Quando eles, quem são eles? Se vós são as pessoas para as quais Paulo escreve, eram pessoas salvas, e se aplica a nós hoje, os salvos em Cristo Jesus, quem são eles? As pessoas que estão lá fora, que não são salvas. Quando eles, aqui o sujeito está oculto, mas nós sabemos que o pronome pessoal aqui é eles. Quando eles andarem dizendo paz e segurança, isso denota o quê? Haverá um senso de falsa paz e falsa segurança. Haverá um momento futuro na história que as pessoas pensarão que estão seguras, que estão desfrutando de paz. Quando eles disserem a paz e segurança, sobrevirá, eis que lhes sobrevirá. Sobrevirá a quem? A nós? Sobrevirá a eles. Repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa destruição será repentina. Eles serão surpreendidos por essa repentina destruição, que está endereçada não a nós, mas a eles. Verso 4. Mas vós, irmãos, quem é vós? São aqueles que foram salvos em Cristo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Por quê? Por quê? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. No verso 6, Paulo aqui se inclui. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Isto é, acerca do que está por vir, acerca de profecias relativas aos últimos dias, nós não podemos andar como os outros, que não têm direção. Por quê? Nós somos filhos da luz. Não podemos andar desavisados, como os demais que estão em trevas, sem nenhuma esperança. Nós temos esperança. E esse dia de repentina destruição não será para nós. Amém? Está bem claro isso aqui. Então, nós temos condições de discernir os tempos e as épocas. Amém? Não podemos andar desavisados como os demais que estão em trevas. O que é escatologia? Escatologia vem de uma combinação de dois termos gregos. Eschatos e logia. Eschatos, última. Logia, razão, estudo. Então, o que é precisamente escatologia? Escatologia, doutrina bíblica que lida com as últimas coisas. É o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. Amém? Então, basicamente, à luz da Bíblia, escatologia é isto. Segundo a concepção bíblica cristã, o que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos. É o estudo da consumação final de tudo. Principais eventos escatológicos: a volta de Cristo, o milênio, o juízo final, novos céus e a nova terra
E os temas relacionados são arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, a batalha do Armagedon, entre outros. Amém? Escolas de pensamento. Quer dizer, há muitas linhas interpretativas sobre este assunto. As mais conhecidas, as mais estudadas, são estas aqui: historicismo, preterismo, idealismo e futurismo. O que é que você pensa quando você escuta a palavra historicismo? Tem a ver com o quê? Tem a ver com história. Ok? Preterismo. Preterismo tem a ver com pretérito. Pretérito é alguma coisa que passou. Aconteceu. Quando você conjuga um verbo no pretérito, você conjuga o verbo no passado. Por exemplo, eu pude. Pretérito perfeito. Eu podia. Pretérito imperfeito. Eu pudera. Pretérito mais que perfeito. Eu poderia. Futuro do pretérito. Então, preterismo tem a ver com pretérito. Aquilo que já aconteceu. Idealismo. Quando você pensa nisso, quando você ouve falar a palavra idealismo, o que é que vem à sua mente? Ideia. Idealismo nos traz uma ideia. E futurismo? Futuro. Amém? O que é então, ou o que pensa a vertente teológica historicista? Historicismo descreve a história da humanidade até a consumação. No historicismo, as profecias do livro de Apocalipse são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Ou seja, a visão historicista, ela estabelece uma relação entre as revelações proféticas e eventos históricos. Basicamente é isso. Na visão historicista, fica estabelecida uma relação entre as profecias, entre as revelações e eventos, acontecimentos históricos. Exemplo disso. No capítulo 6 de Apocalipse, que trata da abertura dos 7 selos, na visão historicista, significa a queda do Império Romano. Certo? Os gafanhotos que sobem do abismo, na visão historicista, significa as invasões muçulmanas. E a besta aponta para o papado. Então, percebam que na visão historicista existe essa relação entre as profecias e os eventos históricos. É como se fosse um esboço da história. Considera as profecias, as revelações, no desenrolar de toda a história. Amém? Preterismo. A visão preterista trata o Apocalipse como uma imagem simbólica de conflitos da igreja primitiva que já se cumpriram. Esta visão nega a qualidade de previsão do futuro de grande parte do livro de Apocalipse. Isto é, a visão preterista coloca as profecias como que já cumpridas. Quer dizer, tudo se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Com a destruição do templo e de Jerusalém, as profecias já se cumpriram. Então, na visão preterista, eles entendem que as profecias, as revelações, tiveram o seu cumprimento já no passado. Agora, o curioso disso é que eles interpretam de modo alegórico os capítulos 1 até o capítulo 18 de Apocalipse. Eles interpretam de modo não literal, mas o capítulo 19 eles interpretam literalmente.
O capítulo 19 trata da volta do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, e eles têm essa duplicidade de interpretação. Quer dizer, boa parte do livro de Apocalipse já se cumpriu. A única coisa que para eles não se cumpriu foi o capítulo 19. Então, eles enxergam assim, como tudo já passado. Já se cumpriu. Mas por que eles interpretam assim? É porque eles adotam o método de interpretação não literal. Eles alegorizam as profecias. Eles alegorizam os textos proféticos. Amém? Então, o movimento preterista ensina essencialmente que todas as profecias do Novo Testamento sobre o fim dos tempos se cumpriram em 70 AD, quando os romanos atacaram e destruíram Jerusalém e Israel. A visão preterista interpreta o livro de Apocalipse de forma alegórica. Por isso, não enxerga que os capítulos de 4 a 22 tratam de eventos ainda futuros. Somente o capítulo 19 é que se interpreta literalmente. Amém? Compreenderam? Idealismo. Como eu disse, idealismo nos traz uma ideia. Amém? A interpretação idealista pode ser definida como totalmente simbólica, na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro de Apocalipse como símbolos, verdades ou ideais espirituais, ou seja, nada irá ocorrer realmente de forma literal e histórica, mas completamente de maneira espiritual. Isto é, na vertente idealista, eles trazem uma ideia, ou seja, as profecias, os textos proféticos, nos trazem apenas uma ideia do conflito do crente contra o mal. Quer dizer, não se trata para eles de eventos históricos, de eventos que vão se cumprir literalmente. É apenas uma ideia do conflito que nós vivemos. Então, por isso que é idealismo. Apenas traz uma ideia. Esses eventos, para eles, não vão ocorrer de modo histórico, de modo literal. De forma resumida, o idealismo interpreta o Apocalipse como um símbolo da luta entre o bem e o mal, entre a igreja e o paganismo, dominado pelo poder satânico. Sendo assim, verdades espirituais são ensinadas para que o cristão possa aplicá-las em diversas situações. E a quarta linha, futurismo. Sim, na visão idealista, sim. Futurismo. A visão futurista coloca as profecias do livro de Apocalipse como fatos que ainda não se cumpriram. Tais profecias começam no capítulo 4 em diante. Esta interpretação foi a mesma que a igreja primitiva usou durante sua história evangelística, desde o momento dos apóstolos, que estava com Jesus Cristo, até o século IV. Esta interpretação toma como regra o sentido literal das profecias, a menos que os fatos demonstrem o contrário. Vejam bem aqui, esta é a única interpretação considerada aceitável para o livro de Apocalipse. Observação importante, isso é regra de interpretação. A Escritura tem somente um sentido e deve ser tomado literalmente. Isto é, interprete as palavras no seu sentido normal e simples, a menos que haja figuras de linguagem, mas mesmo assim, busque a verdade literal. É evidente que a Bíblia, ela contém símbolos, ela tem tipos, ela faz uso de linguagem metafórica, figurada, mas mesmo assim,
nós devemos usar o princípio da literalidade. Considere as palavras no seu uso normal. Se você leu e fez sentido, não busque outro sentido. Por exemplo, disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quando você lê esse texto, você não imagina que Jesus seja uma porta. Ok? Trata-se de uma linguagem metafórica, figurada. Mas mesmo assim, eu busco uma ação literal. Qual é o sentido de uma porta? É um meio de acesso. É uma passagem. Isto é, no sentido absoluto da palavra, Jesus disse: eu sou a porta. Ele não disse: eu sou uma porta. Ele disse: eu sou a porta. Sentido absoluto. Isto é, eu sou a única possibilidade de salvação. Então, mesmo encontrando símbolos, mesmo encontrando figuras de linguagem, eu tenho que buscar a verdade literal. É por isso que, na visão futurista, né, é considerada a mais aceitável. Por quê? Faz emprego do método literal. Interpreta as profecias de modo literal. E eu quero já adiantar que toda essa matéria está de acordo com a escola futurista. Eu sou de inclinação futurista. Eu acredito que boa parte das profecias ainda vão se cumprir. Ou seja, nós estamos ainda entre os capítulos 3 e 4. Nós só vamos entrar no capítulo 4 de Apocalipse após o arrebatamento. Amém? Então, quando eu leio Apocalipse, eu leio com essa visão. Do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja não é mencionada. Ela só é mencionada do capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 19 é que ela aparece, vindo com o Senhor nas nuvens, com poder e grande glória, para estabelecer o seu reino sobre a terra. Amém? Então, a minha escola, a escola que eu tenho inclinação, é a escola futurista. Toda a matéria foi desenvolvida segundo essa concepção. Amém? Agora, com respeito ao milênio. Com respeito ao milênio, ainda há mais algumas vertentes, algumas ramificações, que é amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. O que é isso? Amilenismo é o nome dado à crença de que não haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. As pessoas que defendem essa ideia são chamadas de amilenistas. O prefixo a em amilenismo significa não ou sem. Todos aqui sabem que o prefixo a em uma palavra tem um sentido de negação, ok? O prefixo em amilenismo significa não ou sem. Portanto, amilenismo significa sem milênio. Isto é, eles não acreditam em um reino literal de Cristo na Terra por 1000 anos. Isso não quer dizer que eles não creiam em um reino. Eles creem que Cristo está agora reinando, mas que este reino não será literal sobre a terra. Eles creem que Cristo está agora exercendo este reino sobre a sua igreja. Então, Cristo está reinando sobre aqueles que são salvos. O seu reino, a era atual da igreja, é o domínio, é o reino de Cristo. Então, eles não acreditam em um reino físico, literal, por 1000 anos. Por isso que é amilenismo, sem reino, sem milênio literal. Amém? Então, basicamente, é isto. A opinião amilenista surge do uso de um método de interpretação para profecias ainda não cumpridas e de um outro método para as escrituras não proféticas e profecias cumpridas.
escrituras não proféticas e profecias cumpridas são interpretadas literalmente. E profecias não cumpridas, eles interpretam de modo alegórico, não literal. Repetindo aqui, eles fazem emprego de um método para textos proféticos cumpridos, isto é, profecias cumpridas, eles interpretam literalmente, normalmente. Textos não proféticos, eles interpretam normalmente, literalmente. E textos proféticos não cumpridos, isto é, profecias que ainda vão se cumprir, eles interpretam de modo não literal. Isso é chamado de dupla hermenêutica. Então, eles fazem emprego, eles fazem uso de uma dupla hermenêutica. Eles interpretam profecias que já se cumpriram literalmente e profecias que ainda vão se cumprir de modo alegórico. Isso não está correto. Por isso que é essa confusão toda. O problema de interpretar profecias não cumpridas dessa forma é que abre as portas para uma grande quantidade de significados. A menos que se interprete a Bíblia no sentido normal, não haverá apenas um significado. Isto é elementar. A Escritura tem somente um sentido. É evidente que nós podemos tirar da Bíblia, de um texto, várias aplicações, mas ela só tem um sentido. E esse sentido é o que Deus quis transmitir. Este sentido é o que o autor transmitiu. É o que foi entendido para aqueles a quem foi endereçado. Não é o que significa hoje para mim, é o que significou. Então, tem somente um sentido. Ao mesmo tempo, Deus, o grande autor de todas as Escrituras, teve apenas um significado em mente quando inspirou os autores humanos a escreverem. Embora possamos tirar muitas aplicações para as nossas vidas de uma só passagem da Bíblia, há apenas um significado. E esse significado é o que Deus quis transmitir. Amém? Pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo, ele é baseado no capítulo 20 de Apocalipse. O pós-milenismo é uma interpretação de Apocalipse, capítulo 20, que vê a segunda vinda de Cristo como ocorrendo após o milênio, uma era dourada da prosperidade e dominância cristã. A visão amilenista, ela tem muito em comum com a visão pós-milenista. Isto é, eles acreditam que Cristo está reinando agora. Para eles, nós estamos agora no milênio. Certo? A diferença básica entre a visão amilenista e a visão pós-milenista é que, na visão amilenista, Cristo está reinando sobre a sua igreja e a sociedade está se deturpando. O mundo vai de mal a pior. Enquanto que na visão pós-milenista, Cristo está agora, aliás, a igreja, não o Cristo, está estabelecendo esse reino sobre a terra. Então, o mundo está sendo alcançado pela pregação do Evangelho. E a igreja, não o Cristo, vai alcançar o mundo, vai cristianizar o mundo. E após isto, após a igreja cristianizar o mundo, uma era dourada de paz, prosperidade, Cristo volta. Por isso que é pós-milênio. Cristo volta após o milênio. E esse milênio é estabelecido pela sua igreja. Então, a diferença entre as duas visões, basicamente, é essa. No amilenismo, o mundo vai de mal a pior. No pós-milenismo, a igreja está cristianizando o mundo. E após esse suposto milênio, Cristo volta. Amém? Basicamente é isso. O pós-milenismo é uma interpretação de Apocalipse, capítulo 20, que vê
a segunda vinda de Cristo como ocorrendo após o milênio, uma era dourada da prosperidade e dominância cristã. Pré-milenismo é a visão de que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do seu reino milenar e que esse reino será um período literal de 1000 anos. A aplicação de um método literal de interpretação da Escritura resulta nas peças do quebra-cabeça se juntando. Todas as profecias do Antigo Testamento que tratavam da primeira vinda de Jesus foram literalmente cumpridas. Sendo assim, devemos esperar que as profecias a respeito de sua segunda vinda também sejam cumpridas literalmente. Observação supra importante. O pré-milenismo é o único sistema que concorda com uma interpretação literal dos pactos de Deus e profecia do fim dos tempos. Então, o pré-milenismo acredita que Cristo voltará antes do seu reino, que será literalmente de 1000 anos sobre a terra. E é o único sistema que faz emprego do método literal. Interpreta as profecias e os pactos de Deus de modo literal. E eu já vos adianto que o nosso estudo, nossa matéria, ela é desenvolvida segundo a escola futurista pré-milenista. Eu sou de inclinação futurista e pré-milenista. Mais tarde, posteriormente, nós iremos abordar as ramificações dentro do pré-milenismo. Ainda dentro do pré-milenismo, tem outras vertentes. Tem o pré-tribulacionismo, o pós- ou mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. O que é isso? O pré-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O mid- ou o mesotribulacionismo crê que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo crê que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Então, eu também digo que a minha escola é pré-tribulacionista. Eu sou de inclinação futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Amém? Esse material que está aqui, eu vou disponibilizar via WhatsApp. Amém? Fiquem tranquilos. Não vai ter papel. Eu posso especialmente fazer isso para a senhora. Amém? Concluindo aqui. Anotem aí. Escrevam aí. O que é escatologia? A conclusão será esse questionário. O que é escatologia? Bem? 2. O que são os últimos dias, conforme Atos 2, 16 a 20? O que são os últimos dias, conforme Atos 2, 16 a 20? Três. Quais são as linhas interpretativas? Quais são as linhas interpretativas? E quarto. Quanto ao milênio, com relação ao milênio, qual é a única linha de interpretação que considera as profecias
do tempo do fim de modo literal. Tá fácil, né? Oi? Quanto ao milênio, qual é a única linha de interpretação que considera as profecias do tempo do fim de modo literal? Repetindo, quanto ao milênio, qual é a única linha de interpretação que considera as profecias do tempo do fim de modo literal? Amém? Então, basicamente, o que seriam ou o que são, então, os últimos dias? Os últimos dias não são dias que se possa dizer ainda vai acontecer. Nós estamos dentro dos últimos dias. Amém? Estamos vivendo os últimos dias do tempo do fim. Estamos no final desses últimos dias. Estamos muito próximos. Amém? De Adão até Abraão foram mais ou menos 2000 anos. Oi? Sim. Sim. De Adão até Abraão decorreram 2000 anos. Quais? Tá. Vamos lá. O que é escatologia? O que são os últimos dias, conforme Atos 2, 16 a 20? Quais são as linhas interpretativas? E quanto ao milênio, qual é a única linha de interpretação que considera as profecias do tempo do fim de modo literal? Então, como eu estava dizendo, de Adão até Abraão foram mais ou menos 2000 anos. De Abraão até Cristo, mais ou menos 2000 anos. De Cristo até os nossos dias, 2000 anos. Não falta muita coisa. Estamos muito próximos. Amém? Na próxima aula, então, nós iremos abordar o segundo tópico dessa introdução. Por que estudar escatologia? Amém? Estamos assim encerrados. Até a próxima aula.